Bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso novo documentário Cirurgia Robótica, o futuro da medicina. Vamos nos aprofundar sobre o assunto? É robótico. Bom, a cirurgia robótica se trata de um procedimento realizado por uma equipe médica com o auxílio do robô. Globalmente, existem mais de 6.000 plataformas de cirurgia robótica, onde já foram realizados cerca de 10 milhões de procedimentos. No Brasil, no estado de São Paulo, existem mais de 100 plataformas de cirurgia robótica. Para apresentarmos dados coerentes, entramos em contato com o Dr. Guilherme Stimmer, especialista em urologia, e a maioria desses procedimentos são realizados através da cirurgia robótica. Para nos acompanhar nessa entrevista, continue com a gente. Nós estamos aqui no consultório com o Dr. Guilherme e onde ele vai falar um pouco sobre a sua trajetória e sobre a cirurgia robótica. Então vamos lá. Primeira pergunta. Qual a sua experiência pessoal com a cirurgia robótica? Como ela tem evoluído ao longo do tempo? Essa é uma pergunta muito interessante, porque assim, eu sabia que existia essa cirurgia robótica quando na faculdade, por volta do segundo ano da faculdade, eu tive a oportunidade na verdade nem no segundo, no primeiro ano da faculdade eu fui fazer um trabalho de iniciação científica, e com ratinhos. Era um trabalho, eu queria muito fazer cirurgia plástica, e eu comecei a fazer um trabalho com ratinhos. A gente colocava os ratinhos numa plataforma, e a gente também, assim, a gente fazia cirurgias com os ratinhos, principalmente para observar os nervos dos ratinhos, se eles se acabavam regenerando depois da cirurgia, enfim. Era um tipo de neurografia, a gente juntava os nervos e a gente pegava uma gordura e colocava, na verdade, pegava um vaso, colocava a gordura no meio dessa sutura e via se desenvolvia, se tinha a possibilidade dessas células aumentarem a regeneração do nervo. Eu fui apresentar esse trabalho num curso, né, de cirurgia experimental. E eu acabei lá observando que, enfim, existiam várias modalidades de cirurgia, e a cirurgia robótica estava, de certa forma, engatinhando em diversas especialidades. E uma delas era a cirurgia plástica, porque tinha um doutor nos Estados Unidos, em Houston, que ele fazia cirurgia robótica na cirurgia plástica, onde essa cirurgia que nós fazíamos lá com o microscópio, ele fazia com o robô, já lá em 2014, mais ou menos, né, quando é o início, mais ou menos, da minha faculdade. Eu tive a primeira oportunidade de conhecer a cirurgia robótica. E eu acabei, enfim, no final, escolhendo que ia fazer cirurgia, né, então eu ia fazer, depois da finalização da faculdade de medicina, eu fui fazer cirurgia. São 5 anos de faculdade, desculpa, 6 anos de faculdade, 6 anos, mais 5 anos que eu fiz de residência. Eu fiz 2 anos de cirurgia geral e 3 anos de urologia. E também esse ano ainda continuo, né, acompanhando o serviço de cirurgia robótica na Santa Casa de Misericórdia. Como foi o seu processo de formação e a certificação para se tornar um cirurgião robótico qualificado? Eu tive a sorte, durante a minha residência de urologia, então, só para explicar para vocês. A urologia é a especialidade que mais usa robô. O primeiro robô surgiu em 1985, um robô chamado Puma, tá? E ele surgiu principalmente para fazer procedimentos urológicos, certo? Biópsias prostáticas, essas coisas. E o robô mais avançado que nós temos hoje em dia é o robô Da Vinci. O robô Da Vinci teve o começo das suas atividades em torno de 2000, né? Então, ele tem gerações. Nós estamos na 4ª geração, que nós temos o robô XI, que é o robô que nós temos na Santa Casa. E durante a minha residência de urologia foi implantado o serviço de cirurgia robótica na Santa Casa. Então eu tive a oportunidade, desde a minha formação da urologia, estar acompanhando muitas cirurgias robóticas, tanto que eu acompanhei mais de 100 cirurgias robóticas durante a minha formação como urologista. Né? Então eu continuo agora, né, trilhando, né, na cirurgia robótica. Um pouco da minha trajetória. Durante a residência de urologia eu me certifiquei, né, um robô, porque você precisa de uma licença para poder operar robô. Não é qualquer pessoa que pode operar, né? Você tem que ser certificado.
A terceira pergunta: como é o processo de recuperação para os pacientes submetidos à cirurgia robótica em comparação com outros métodos cirúrgicos? Então, a diferença é que essa cirurgia robótica, por ser um processo minimamente invasivo, em que você consegue, a partir da ótica, magnifica a imagem 10 a 15 vezes, e você entra também, por exemplo, nas cavidades, a partir de trocáteres que são realmente muito pequenos, a recuperação acaba sendo muito mais rápida. Você também tem a possibilidade de sangrar menos o paciente, por causa que as pinças robóticas elas são muito mais precisas. Elas têm um sistema de energia muito melhor do que, por exemplo, que nós utilizamos numa cirurgia aberta ou numa cirurgia laparoscópica. Então a gente tem muitos benefícios. A recuperação a gente vê que os pacientes geralmente recuperam muito mais rápido que uma cirurgia habitual. A quarta pergunta: como é realizada a coordenação entre o cirurgião e o sistema robótico durante o procedimento? São usados joysticks e a partir desses joysticks você consegue movimentar os braços do robô. O robô tem 3 partes. Ele tem uma parte que é o console, onde estão esses joysticks, e também tem um sistema onde você coloca a sua cabeça, né? E você consegue ficar fixado ali na imagem da ótica dentro da cavidade do paciente. Você tem o exoesqueleto robótico, que é uma outra parte do robô, que é a parte onde ficam os braços robóticos. Hoje em dia, no sistema da Vinci, nós temos 4 braços, sendo que um deles fica a ótica e os outros 3 braços acabam ficando para as pinças. E você consegue movimentá-las a partir desses joysticks, e você também tem comandos nos pés que você consegue também movimentar as pinças, por exemplo, mudar de uma para outra, ou você mudar também a posição da ótica, né? Então, é uma cirurgia que você não precisa de tanto por exemplo, de um auxiliar como uma cirurgia laparoscópica. E a terceira peça do robô é o carrinho de vídeo, né? Onde que sai onde forma o sistema que forma a imagem robótica. A imagem robótica ela forma-se da seguinte forma: é uma ótica, tá? Na verdade é um tubo que acaba tendo 2 óticas dentro. E juntando essas 2 óticas, você consegue formar uma visão em 3D, que essa visão acaba sendo passada para, na verdade, para o console, e você consegue observar o que está acontecendo durante a cirurgia. Mas por que a urologia é a especialidade que o robô é mais utilizado? Por quê? Por causa que o robô, devido à sua movimentação, na verdade, a movimentação das pinças, e elas têm 7 graus de liberdades diferentes. Então ela consegue adentrar principalmente dentro da pelve com uma facilidade maior. Por exemplo, numa pinça laparoscópica, os movimentos são limitados. Você consegue fazer só esse movimento de frente para trás, girar a pinça, e é poucos movimentos que você tem. Já no robô, ele imita a articulação da mão humana, então essa articulação principalmente do pulso humano. E essa facilidade permite ao cirurgião ter uma destreza maior e ter uma facilidade para fazer as manobras dentro da cavidade do paciente. Por exemplo, o robô não treina, né, muito mais segurança ao paciente. O paciente com certeza é beneficiado com isso. A quinta pergunta: quais são os critérios de seleção de pacientes para a cirurgia robótica em sua prática clínica? Olha, o robô hoje, dentro da urologia, principalmente dentro da urologia, né, eu falo, quase todas as cirurgias nós conseguimos abarcar o paciente para esse cenário. Né? Vamos supor, nos casos de câncer de próstata, praticamente todos nós conseguimos operar. As nefrectomias também, principalmente as parciais, nós conseguimos colocar o paciente nesse cenário. Outros tipos de nefrectomia também a gente consegue. Então, só que qual é o grande problema disso? Que é uma cirurgia ainda que é muito cara. Por exemplo, os convênios não aceitam. O SUS também não aceita. Né? Então é difícil de cobrir, né, o gasto. É um gasto bastante caro, né, e o paciente algumas vezes ele tem que ter uma certa quantidade de dinheiro para poder fazer o procedimento. Agora, em questão das outras especialidades, também o robô é cada vez mais comum, certo? O que impossibilita dele muitas vezes é, como eu falei para vocês, é o preço dele, é o preço. A gente tem no Brasil mais ou menos um pouco mais de 100 plataformas robóticas. O primeiro robô que veio ao Brasil foi em 2008, certo? Foi no Hospital Sírio-Libanês, onde ele foi feita a primeira cirurgia e foi uma prostatectomia também. Né? Só que ele vem cada vez mais sendo expandido a rede de robôs, né, em vários hospitais do Brasil. A sexta pergunta: quais são os riscos e as complicações associadas à cirurgia robótica em comparação com as técnicas convencionais? Um risco maior
Olha, eu vou te falar que eu criei assim, a gente tem experiência dentro do centro cirúrgico com cirurgia aberta, cirurgia laparoscópica, e agora, graças a Deus, né, com cirurgia robótica, eu falo que, assim, complicações, a gente tem aquelas mesmas que acontecem, por exemplo, numa cirurgia aberta, uma cirurgia laparoscópica, só que diminuído, né? Os riscos são muito menores, por exemplo, a cicatriz é muito menor, portanto, nós temos uma taxa de infecção de pele muito menor. Por exemplo, nós temos um menor risco de sangramento. Então, riscos toda cirurgia vai ter. Só que no robô, a cirurgia tem um risco diminuído. Né? Outra coisa também que é importante falar, a ótica, por ela ter um aumento de 10 a 15 vezes, ou seja, uma magnificação da imagem, ela também uma precisão muito maior, né, de uma cirurgia laparoscópica. Sétima e a última Tá pergunta. bom? Como a precisão e a destreza do sistema robótico melhoram os resultados cirúrgicos? São fatores que eu já acabei falando anteriormente, né? Mas assim, por causa disso, né? Por causa que é um sistema que treme menos, é um sistema que a magnificação da imagem é melhor, as energias que são utilizadas, tanto a monopolar como a bipolar, elas são mais precisas, né? Por exemplo, quando você coloca, por exemplo, a pinça ali na pele, desculpa, não na pele, mas o tecido humano, ele é muito mais preciso, né? Todo o sistema ele facilita para que o paciente ele realmente tenha uma segurança maior durante o procedimento. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que funciona a equipe médica? Você fica no diagnóstico e enfermeira, anestesista, como funciona? Então, geralmente é o seguinte, um cirurgião robótico ele nunca opera sozinho. Ele sempre tem outras pessoas que estão por trás dele. Né? Sempre tem um cirurgião robótico na barriga também, tá? Não, desculpa, um cirurgião que tem que ficar na barriga auxiliando o cirurgião robótico, né, que está no consultório. Então, não tem como você fazer cirurgia se não tiver um auxiliar. Então, o que esse cirurgião da barriga ele vai ficar responsável? Principalmente por aspirar, né, o sangue, caso de sangue, alguma coisa assim, e também para ajudar na expulsão das estruturas, porque a cirurgia laparoscópica ela tem um princípio, a tração e contratração. Então, a gente precisa que seja exposto, por exemplo, as regiões anatômicas para que o cirurgião consiga fazer a cirurgia da melhor maneira possível. E ele vai ficar responsável também por algum tipo de problema que aconteça durante a cirurgia. Por exemplo, na cirurgia laparoscópica, nós colocamos sempre gás carbônico dentro da cavidade do paciente. Então, por exemplo, se está vazando alguma coisa, o médico, por exemplo, que está dentro da cavidade abdominal, está auxiliando o cirurgião robótico na cavidade abdominal, tem que saber o que está acontecendo. Ou um problema com o docking, né? Veja bem, a gente faz essas funções no início da cirurgia e depois nós docamos, o que é docking? Colocar, na verdade, o robô, né? A gente acopla o robô dentro desses trocáteres e depois coloca as cintas robóticas dentro dela. Então, o cirurgião da barriga, ele fica responsável principalmente por observar se não está tendo algum, por exemplo, não está batendo as pinças, porque essas coisas também, uma vez, dependendo da posição das pinças robóticas, elas podem se bater. Então, para ver toda essa ergonomia, quem faz isso é o cirurgião que está dentro na verdade, está no lado ali, por exemplo, do exoesqueleto robótico, ele que faz essa função. E tem outras pessoas também por trás, obviamente. Todo cuidado também com a enfermagem, toma cuidado principalmente em relação a cuidados no pós-operatório, os cuidados pré-operatórios também, que elas fazem toda a avaliação do paciente, explicando como que vai ser o pré e pós-cirúrgico, né? Se o paciente tem que usar, por exemplo, uma elástica ou não, ou se o paciente, por exemplo, deve ser colocado em um protocolo, por exemplo, de trombose venosa profunda, onde ele precisa usar, por exemplo, um anticoagulante, alguma coisa assim. Né? Então, essas informações mais básicas, como curativo também, isso é importante. E, assim, tem um anestesista também, né? Nós precisamos de um anestesista, principalmente para fazer, né, a anestesia do paciente, fazer a intubação dele. Nas cirurgias urológicas, né, especificamente, o paciente é sempre submetido também a um processo de uma anestesia. Em muitas especialidades também acontece isso, dependendo de qual local que vai ser a cirurgia, né? Se vai ser a pelve ou vai ser na região abdominal. Então tem que ter uma equipe completa, né, para que você consiga fazer a cirurgia. Uma outra coisa que eu esqueci também que é importante, a gente sempre também tem uma instrumentadora cirúrgica. Acha que o robô ele vai assim, tomar conta do mercado? Olha,
assim, eu creio que cada vez mais os robôs são realidade para nós. E a tendência é que os sistemas robóticos fiquem mais baratos, né, com o passar do tempo. Né? Isso fica mais barato e mais pessoas tenham acesso. Eu acho que não tem como voltar mais. Tá? A cirurgia robótica já é uma realidade. E nós temos hoje também a realidade da inteligência artificial. É uma possibilidade também das cirurgias cada vez mais serem gravadas e daqui a um tempo, não sei quando, talvez as cirurgias sejam feitas pelo robô e pela inteligência artificial. De tanto gravar, de tanto, enfim, de tanto ter mãos, sei lá, o robô vai lá e opera sozinho. O cirurgião talvez, eu não sei quando vai se chegar a isso, né? Mas eu sei que isso pode acontecer um dia. De certa forma, que o cirurgião ser um pouco mais descartado nisso, ele só irá mexer no robô se ele tiver que corrigir algum tipo de intercorrência durante o intercurso cirúrgico. Ou alguma falha de movimento, alguma coisa assim. Eu acho que essa realidade pode acontecer um dia. Eu não sei quando. Eu creio que vai demorar um certo tempo ainda. Mas a gente não pode descartar isso. Muito obrigada pela entrevista. Não, que é isso. Então é isso, encerramos nossa entrevista com o Dr. Guilherme. Muito obrigada. Que é isso. Cerca de 100 plataformas. Errei. Bom, a cirurgia... Bem-vindos ao nosso novo documentário. Não, vai. Não! Cara... Agora vai. Saiu o demônio do corpo dela que tava atrapalhando. Bom, Para de tentar me dar coerência. Tira o especializado. especialista... Fala com calma, Não, por favor. Eu falo. Eu vou surtar, desculpa.